Olá, eu quero falar sobre os princípios constitucionais e as políticas públicas educacionais, baseado no artigo 206 da nossa Constituição Federal, que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí o primeiro inciso, que é o primeiro princípio, diz: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Dá para você perceber que esse primeiro inciso é um dos primeiros princípios, ou é o primeiro princípio que vai nortear a educação brasileira. A gente sabe que a Constituição Federal de 1988 foi criada dentro de um processo de redemocratização. O Brasil estava passando este processo de redemocratização, havia um desejo, um anseio pela volta da democracia, e dentro desse desejo pela volta da democracia também havia um sentimento de volta de justiça, volta de igualdade a todos. E isso se materializava na própria Constituição Federal. Por exemplo, no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Só que quando a gente percebe a questão da educação, havia uma marca de exclusão muito grande na educação brasileira. Isso era resultado evidenciado pela colonização portuguesa, que deixou várias desigualdades sociais no nosso país. Por exemplo, pessoas quem tinha mais acesso, quem tinha mais renda tinha mais acesso, quem tinha menos renda tinha menos acesso ou quase não tinha acesso nenhum. Por exemplo, havia crianças que eram divididas entre o estudar e o trabalhar e optavam, devido à sua própria condição, pelo trabalho. Então esse esse primeiro inciso, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ele se refere a oportunidades que o poder público precisa criar. Na verdade, o poder público precisa criar condições de acesso e permanência das crianças à escola. E esse acesso e permanência, ele traz dentro dele um princípio de equidade e um princípio de isonomia. Equidade significa a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Ou seja, fazendo isso, o poder público reconhece que todos têm direito. E também o princípio da isonomia, o princípio isonômico, que é baseado dentro daquela frase célebre de Aristóteles, que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Então, todos precisam ter direitos de acordo com a sua igualdade ou a sua desigualdade. Então, dentro desse primeiro inciso, é necessário fazermos aqui uma conclusão e dizermos que o Estado precisa reconhecer que há crianças, há cidadãos, adolescentes, que por condições históricas, econômicas e sociais, são juridicamente portadoras dos mesmos direitos que provém o poder público e que definem sua dignidade como pessoa humana, ou seja, todos precisam ter acesso ao sistema escolar. O poder público precisa prover isto, precisa prover acesso a todos, ao pobre, ao rico, ao que tem, ao que não tem, e isso dentro de um princípio da dignidade humana, ou seja, suprindo essa necessidade intrínseca que o ser humano tem pela educação ou pelo acesso escolar.